Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o tema dessa manhã é os 7 sinais do avivamento. A palavra avivamento vem do verbo hebraico. Eu não vou pronunciar, porque certamente hei de pronunciar de forma errada, então eu vou soletrar. A palavra avivamento vem do verbo hebraico HYH, que tem por significado avivar, que tem o significado primário de preservar ou manter vivo, tendo também outros significados que nós vamos ver no decorrer da ministração. Falando a grosso modo desses 7 sinais do avivamento, 6 dos sinais do avivamento vêm dos possíveis significados do verbo hebraico HYH, significa avivar, que tem como significado primário preservar ou manter vivo, podendo ter também outros significados. Então, tirando o 6º sinal do avivamento, todos os outros sinais do avivamento é com base nisso. Amém? Amém. O primeiro sinal do avivamento é reviver. Eu, por muitos anos da minha vida, ouvi um pastor, um homem de Deus muito sábio, ministrar que para o avivamento começar, Deus só precisa de um. Para o avivamento começar, Deus só precisa de uma. Ele só precisa de um que esteja disposto a pagar o preço. Ele só precisa de uma que esteja disposta a se entregar. Ele só precisa de um para mudar o quadro. É por isso que quando vamos evangelizar uma família, a qual não tem nenhum cristão nessa família, o que a gente fala? Jesus só precisa de uma porta de entrada para entrar. Ele só precisa que um parente, um ente querido, alguém da casa se posicione para que ele possa entrar e mudar o quadro. Ou seja, é Deus falando comigo e contigo nesta manhã. Para o avivamento começar, para a mudança começar, ele só precisa de você. Aleluia. Então o primeiro sinal do avivamento é reviver. Para você que quiser acompanhar, segundo Reis, capítulo 13, versículo 21, a Bíblia vai dizer que dentro de um contexto de guerra, tem alguns homens enterrando um soldado, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eles estão fazendo um enterro, alguém que foi morto em combate na guerra. E por coincidência, eles vai vir os inimigos, eles estão no ambiente de guerra, e eles estão enterrando alguém que morreu. Só que no momento ao qual eles estão enterrando, vai vir os inimigos. O que eles fazem? Eles deixam para lá esse negócio de enterrar, largam o corpo de qualquer jeito e fogem, porque os inimigos chegaram naquele cenário de guerra. Por coincidência, ou por destino, ou por vontade de Deus, quando eles fogem para sobreviver e largam aquele corpo a qual eles estavam enterrando, a Bíblia vai relatar que o corpo deste homem tocou nos ossos de Eliseu, porque era a sepultura do profeta Eliseu. Ou seja, quando este homem caiu morto e tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele reviveu, ficou de pé e seguiu o seu caminho. Ou seja, o primeiro sinal do avivamento é reviver. Por quê? Porque o cristão ele entende destas coisas. Um cristão, um dos sinais do avivamento é essa característica de restaurar, de restabelecer, de levantar, de pôr de pé, de pôr as coisas no seu devido lugar. Então, com este fato de que aquele homem morto foi largado na sepultura do profeta Eliseu, repito pela última vez, prometo, quando ele toca nos ossos do profeta, ele revive, ele é restaurado. E esses ossos vai simbolizar essência. Repita comigo bem forte, essência. Essência. Ou seja, quando carregamos a essência do verdadeiro e genuíno evangelho, podemos com base nisso fazer menção de 3 verdades. Primeira verdade:
Quando carregamos a essência do verdadeiro e genuíno Evangelho, os incrédulos passam a crer. Quando carregamos a essência do verdadeiro e genuíno Evangelho, os incrédulos passam a crer, sendo eles ateus, sendo eles católicos, sendo eles espíritas, sendo eles budistas, não importa qual é a religião, a pessoa tem as suas convicções, a pessoa tem os seus paradigmas, mas quando nós carregamos a essência de Cristo, aquele que não crê passa a crer. Segunda verdade, os que morrem espiritualmente tornam a viver. Quando temos a essência do verdadeiro e genuíno Evangelho, nós temos essa característica de movimentar quem está parado. Às vezes com uma palavra, ou às vezes pelo simples fato de se posicionar e fazer. Bem, verdade é que muitos já têm um dom, muitos já têm um talento, muitos já têm o selo, a capacitação dada por Deus e pelo Espírito Santo, mas por algum motivo, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um complexo de inferioridade, eu não sei, cada um tem as suas guerras internas, mas não faz. Basta ver alguém fazer e começa a fazer. Irmão Cleiton, explica melhor que eu não entendi, eu vou explicar. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e Deus dá esta grande vitória ao povo, a Bíblia vai dizer que Miriam, ela pega o tamboril. Eu não vejo Miriam convidando ninguém, eu não vejo Miriam chamando ninguém. Ela simplesmente pega o tamboril, começa a tocar o tamboril e vai embora dançando. Vai dizer a Bíblia, não, irmão Cleiton, que todas, não foi uma, não foi duas, não foi três, todas as mulheres seguiram atrás de Miriam e começaram a dançar e se alegrar. Por que, irmão Cleiton? Me atrevo a dizer que Miriam carregava consigo a essência do verdadeiro e genuíno Evangelho. Terceira verdade, quando se tem a essência do verdadeiro e genuíno Evangelho, os caídos se levantam e se colocam de pé. Por que, irmão Cleiton? Porque quando se tem a essência do verdadeiro e genuíno Evangelho, nós não perdemos tempo apontando, nós não perdemos tempo criticando, nós não perdemos tempo julgando, nós não perdemos tempo condenando. Então logo os caídos se levantam e se colocam de pé, porque em vez de julgar, nós amamos, em vez de apontar, nós abraçamos, como foi muito bem falado pela pastora aqui, mas para isso é necessário mansidão, mas para isso é necessário temperança, mas para isso é necessário paciência. Ainda dentro do primeiro sinal do avivamento, que é reviver, livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 e 23, para você que quiser acompanhar. A Bíblia vai dizer que a viúva de Serepta recebe Elias em sua casa. Ela está numa situação financeira crítica, a coisa está feia. Mas a Bíblia vai dizer que Deus lhe envia o profeta para que ela sustente o profeta. Olha só, ela está precisando de recurso, ela está precisando de socorro, mas Deus envia o profeta para que ela cuide vamos dizer assim, da vida financeira do profeta. Ok. A Bíblia vai dizer que, vou encurtar porque a mensagem não está aí. A Bíblia vai dizer que ela está catando gravetos. O profeta vai pedir ela um copo de água. Quando ela vai buscar o copo de água, o profeta vai ousar e dizer, traz também um bocado de pão. A Bíblia vai dizer que ela abre o jogo para o profeta. Deixa eu falar para você a minha realidade. Eu estou aqui catando gravetos, mas eu estou preparando a última refeição para mim e para o meu filho. E depois dessa última refeição eu não sei o que vai ser. Então o projeto daquela mente já é o que? Nós vamos nos alimentar, nós vamos comer e em seguida vamos morrer. Por quê? Porque simplesmente não tem. A Bíblia vai dizer que o profeta olha para aquela mulher e falou, de tudo isso aí que tu falou para mim que vai fazer, vai lá e faz. Mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, eu sinto uma graça me envolvendo aqui, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor Deus trouxe a chuva sobre a terra.
Diz a Bíblia, não, irmão Cleito, que aquela mulher obedeceu à instrução, aquela mulher recebeu aquela palavra, aquela mulher pôs em prática aquela palavra e comeu ela, o profeta e sua casa durante muitos dias. Diz a Bíblia que da farinha não faltou, a farinha da panela não faltou, o azeite da botija não acabou, conforme a palavra que Deus falou através do ministério do profeta Elias. O que isso tem a ver, irmão Cleito, com o primeiro sinal do avivamento, que é reviver? Vamos chegar lá. 1 Reis 17, 22 e 23, se você quiser acompanhar. O filho desta viúva de Serepta fica doente. Eu vou encurtar. A Bíblia diz que quando Elias chega no cenário, ele vai orar. E a Bíblia vai ser clara, não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Deus ouviu a voz de Elias. Deus ouviu a voz do profeta Elias. O filho daquela mulher já estava morto. Aparentemente não tinha solução. O profeta ora e Deus reviveu aquele menino. Após reviver aquele menino, o profeta Elias vai olhar dentro dos olhos daquela mulher e vai dizer: vês aí, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, o teu filho vive. Eu vou repetir isso aqui. O profeta, Deus ouviu a voz do profeta Elias. Bom, após o menino que estava morto reviver, eu posso conjecturar Elias olhando nos olhos daquela mulher dizendo: eis aí, o teu filho vive. Não entendeu? Eu vou explicar melhor. A morte tentou contra mim e contra a tua vida. A morte tentou contra alguém que eu e você amamos. Mas Deus está dizendo: assim como eu ouvi a voz do Elias, eu ouvi a tua voz. Oh, eu senti um peso de glória no ambiente aqui, eu vou repetir. Assim como eu ouvi a voz do profeta Elias, eu, Senhor, ouvi a tua voz. E assim como o profeta Elias olhou para aquela mulher e disse: vês aí, o teu filho vive. Deus me trouxe nesta manhã para dizer para mim e para você: a coisa está ruim, a coisa está feia, mas vês aí, mulher, veja aí, o teu pai vive, veja aí, a sua mãe vive, veja aí, o teu filho vive, veja aí, a tua filha vive, veja aí, o teu irmão vive, veja aí, a tua irmã vive, veja aí, o teu marido vive, veja aí, a tua esposa vive. Por quê? Porque assim como Deus ouviu a voz do profeta Elias, Deus ouve e está ouvindo a minha e a tua voz. Rapanto que pecou calabada saiu. Você pode dar um glória a Deus porque Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus porque Ele vive. O segundo sinal do avivamento é livrar do mal. O segundo sinal do avivamento é que o Senhor, Ele nos livra do mal. Marcos capítulo 5, versículo 10 ao 20, para quem quiser ler. A Bíblia vai falar sobre um gadareno. Ele tinha legiões de demônios. Por onde ele passava estava interditado. Ninguém passava perto. E quem passava tinha medo, ficava aterrorizado. Por quê? Porque tentaram prender ele com grilhões, mas não conseguiram, porque aquele homem tinha uma força sobre-humana. A Bíblia vai dizer que ele andava pelos montes se ferindo com as pedras, enfim, ele não tinha um juízo perfeito. É aquele tipo de pessoa a qual, infelizmente, alguns olham e digam: essa pessoa não bate muito bem na cabeça, não tem algum problema psicológico ou algo do tipo. Era a realidade daquele homem. A Bíblia vai dizer que Jesus chega no cenário, eu vou encurtar a história, e a Bíblia vai dizer que Jesus expulsa aquelas legiões de demônios, e aquele homem vai ficar em seu perfeito juízo. Ou seja, qual era o mal que estava sobre a vida daquele homem? Legiões de demônios, que o impedia de ser um homem comum, que o impedia de ter uma vida comum, que o impedia de se aproximar das pessoas e das pessoas se aproximar dele. Mas Jesus o livrou daquele
mal. Livro de Lucas, capítulo, deixa eu achar aqui, 13, versículo 12. Lucas capítulo 13, versículo 12. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aquela mulher sofria aproximadamente 18 anos, ela sofria daquele mal. A Bíblia vai dizer que Jesus chama aquela mulher até ele, e ele, quando chama ela, ele diz: estás livre da tua enfermidade. Qual era o mal que estava sobre a vida daquela mulher? Aquela mulher tinha uma enfermidade. Eu quero ousar em fé nesta palavra e liberar sobre a mim e sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua enfermidade, eu sei quais são as minhas, mas sobre esta palavra Deus está dizendo para mim e para a igreja: estás livre da tua enfermidade. Eu vou repetir: estás livre da tua enfermidade. Eu não estou dizendo seja livre, eu estou dizendo estás livre da tua enfermidade, em nome de Jesus. Me manda calabachurianda candará. O terceiro sinal do avivamento: corrigir ou correção. Hebreus capítulo 12, versículo 6, para quem quiser acompanhar. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. No livro de Jonas capítulo 1, nós vamos ver Jonas cruzando os braços, batendo o pé e dizendo para Deus: não faço, não vou e não quero. A Bíblia vai dizer que Deus envia uma grande tempestade no navio ao qual Jonas estava. Todo mundo ali estava para morrer, até que eles lançam sortes, vão até Jonas, e Jonas declara que ele era o problema, que era necessário que lançasse ele no mar. Vão jogar Jonas no mar, a tempestade vai cessar. Mas por que a tempestade estava forte? Por que o navio estava sendo açoitado pela tempestade? E por que aqueles homens estavam para morrer? Porque Deus estava usando a tempestade para corrigir o profeta Jonas. No capítulo 2 de Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas vai declarar na sua oração: do ventre do inferno gritei. Jonas está 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe. Por que, irmão crente? Porque disse não para Deus, cruzou os braços, bateu o pé e disse: não quero, não faço, não vou. Então o que é isso, irmão Cleiton? Por que Jonas está 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe? É a correção de Deus na vida do profeta Jonas. Então o terceiro sinal do avivamento é correção. O quarto sinal do avivamento, não se preocupe que são apenas 7, é purificar ou purificação. O quarto sinal do avivamento é purificar ou purificação. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. A Bíblia vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Irmão Cleiton, como eu me purifico? É fazendo o que estamos fazendo aqui hoje. É se consagrando, é jejuando, é orando, é lendo a palavra, vivendo a palavra, ouvindo a palavra. Nós estamos nos purificando. Por que, irmão Cleiton, é tão importante se purificar? Por que, irmão Cleiton, é tão importante se santificar? Primeiro, porque Deus não tem parte com a impureza, Gálatas 5. Segundo, a Bíblia vai dizer no livro de Josué, capítulo 3, 5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que a geração atual tem dificuldade de entender é que esse tempo aqui que nós estamos, que nós hoje escolhemos a melhor parte, a qual não nos será tirada, nós estamos plantando, e nos céus já tem dia, hora e data certa para que possamos colher, e nós não vamos colher como queremos, nós não vamos colher como preferimos, nós não vamos colher como gostamos, mas vamos colher da forma e da maneira que precisamos. Então eu quero dizer nesta manhã que a minha e a tua vida aqui não foi, não é, nunca foi e jamais será
em vão. Eu me atrevo a dizer e gosto de dizer para os jovens da minha idade, que o que eu vivo hoje na minha vida, em todas as áreas, em questão de provisão na vida financeira, em questão de manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo, dos espirituais, tudo que eu vivencio no reino foi plantado em consagração com as irmãs de oração, seja com 2, seja com 3, seja com 5, seja com 10. O que eu vivencio hoje foi plantado em vigílias, em madrugadas em claro. Então eu quero dizer para você, continue a plantar, continue a semear, porque a obra de Deus é uma terra fértil. E repito, Deus já agendou nos céus o dia e a hora para que nós possamos colher. Alamashuria. O quinto sinal do avivamento, amor às almas. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39. A Bíblia vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 29. Um doutor da lei vai indagar Jesus e vai perguntar: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai começar a contar a parábola do samaritano. Vou fazer um resumão para quem não conhece e nunca ouviu. A Bíblia vai dizer que salteadores pegaram um homem, espancaram, largaram meio morto. Passou um sacerdote, olhou, fingiu que não viu, seguiu o teu caminho. Passou um levita, olhou, fingiu que não viu, seguiu o seu caminho. Mas a Bíblia vai dizer que veio um bom samaritano, atou-lhe as feridas, cuidou dele, levou para uma hospedagem, deu um determinado valor, mandou cuidar dele e falou: ó, se ele gastar mais alguma coisa eu dou quando eu voltar. O que é isso, irmão Cleito? A parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 29, um dos doutores da lei vai indagar Jesus e vai perguntar: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano, deixando a seguinte lição para mim e para você. Redobre sua atenção agora, por gentileza. O meu próximo são todos aqueles que precisam de mim, sendo eles conhecidos ou desconhecidos. Eu vou repetir e mudar a colocação para você entender. O teu próximo são todos aqueles que precisam de você, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Redobre essa atenção, por gentileza. Aí nós precisamos ter maturidade para entender que alguns vão precisar de um abraço, outros vão precisar de uma palavra, outros vão precisar de um conselho, outros vão precisar de algo material, como um chinelo ou uma cesta básica. Quando você achar que não pode ajudar, eu vou repetir, quando você achar que não pode ajudar, você pode primeiro ouvir aquela pessoa, seja ele homem ou mulher. Segundo, você pode orar, você pode abraçar a causa em oração. Redobre sua atenção agora, por gentileza. Pelo grau de intimidade que você tem com Deus, pelo conhecimento que nós temos da palavra, existe algo que Deus vai exigir de mim e de você. O que, irmão Cleiton? Pega isso aqui. Muitos vão precisar do seu perdão. Eu vou repetir, só quem precisou perdoar sabe o quanto dói, o quanto é difícil. Pelo teu conhecimento bíblico que você tem, pela tua intimidade e o nível que você tem com Deus, você precisa ter maturidade para entender que muitas pessoas vão precisar do seu perdão. Primeiro, no ambiente igreja. Segundo, ambiente familiar. Terceiro, ambiente trabalho. E assim sucessivamente, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o amor, nós conhecemos a redenção, nós conhecemos Cristo. E Cristo vai dizer para mim e para a igreja: se teu irmão, a tua irmã pecar contra ti 70 vezes, e 70 vezes vier te pedir perdão, perdoa-lhe. Assim diz o Senhor a mim e à igreja através da palavra. Sexto sinal do avivamento, estamos terminando, não se preocupe. O serviço divino. Eu gosto de chamar de serviço divino, tá? Mas a igreja, independente da denominação, ela tem algo chamado serviço. Eu gosto de usar a expressão serviço divino. No tempo atual, vai de acordo com a denominação e demanda de cada igreja. Portaria, cuidar de crianças, faxina na igreja, obra na igreja, entre outras coisas.
O segredo para se ter sucesso no serviço divino tem dois segredos. Toda igreja, independente da denominação, existe o serviço divino. Cada um tem o seu. Quando se entra na condição de obreiro para cima, entrou como obreiro para cima, foi consagrada de obreiro para cima, é necessário uma conscientização a respeito do serviço divino. Eu não posso tratar um obreiro como eu trato um membro. Eu não posso tratar um diácono como eu trato um obreiro. Eu não posso tratar um presbítero como eu trato um diácono. Não se pode tratar uma evangelista como se trata um presbítero, porque a ideia, pelo menos é o ideal, é o que tem que se acontecer nas igrejas. Eu não vou entrar muito nisso não, porque isso é a parte doutrinária, não é comigo. É que quanto mais alto o seu cargo, mais maturidade, mais espiritualidade, mais intimidade com Deus. Então, vale ressaltar que existem 3 pessoas diferentes, 3 cargos eclesiásticos diferentes. Isso é uma história não real, estou usando uma simbologia para você entender o que Deus quer falar. E os 3 precisam ser chamados a atenção. Cada um tem um cargo eclesiástico, cada um tem uma estrutura, cada um tem um nível de intimidade. Redobre sua atenção, por gentileza. No primeiro, Deus vai chegar e vai falar, o pai em seu tempo corrige o filho que ama. No segundo, Jesus vai usar alguém para falar de uma fonte, não pode jorrar 2 tipos de água. Ou você jorra água doce, ou você jorra água salgada. E o terceiro? O terceiro é um pouco mais maduro. O terceiro já está um pouco mais aprofundado na palavra. Então Deus vai levantar o profeta e vai dizer, põe em ordem a tua casa, porque senão certamente morrerá e não viverá. Essa é a ideia, segundo a Bíblia. Assim é que deve ser, não só aqui, mas em diversas igrejas. Então, irmão Cleiton, qual é o segredo para eu ser bem sucedido no serviço divino da igreja? Primeiro, eu preciso ser maduro para aceitar a correção. Por quê? Eu preciso ter maturidade e humildade para entender e perceber que pode sim ter pessoas do meu lado que vê aquilo que eu não vejo. Que pode sim ter pessoas do meu lado enxergando aquilo que eu não enxergo. Quer ver um exemplo? O ônibus ele tem um motorista, é uma simbologia rápida para você entender o que eu quero dizer. Nem sempre a gente entra no ônibus, eu estou falando de algo que eu vivi, tá, irmãos? Que a gente prega o que vive. Nem sempre a gente entra dentro do ônibus sabendo qual é o nosso destino, né? E a gente pede ajuda a quem? O motorista, que simbolicamente falando, trazendo para o âmbito da igreja, seria o pastor, a pastora, o líder, o homem, a mulher de Deus que Deus coloca à frente de uma obra. Não necessariamente o pastor, a pastora, mas o líder, uma líder de departamento, enfim. Então a gente vai até o motorista, e o motorista vai nos auxiliar. Só que só tem eu de passageiro no ônibus? Não. Então eu estou indo e pedindo auxílio para um destino que eu não sei qual é. Mas existem outros passageiros que também nem todos sabem qual é o seu destino. Então se o motorista por algum momento, independente de qual motivo seja, se esquecer, se distrair, perder o foco, calamachúria, do meu destino, quem vai soltar no lugar errado? Sou eu. Só que você vai concordar comigo que dentro do ônibus, presta atenção que isso aqui é profundo, é simples, mas é profundo. Dentro do ônibus, seja do meu lado, ou no banco à frente, ou no banco atrás, tem grandes probabilidades, ainda que eu não conheça a pessoa, dela saber qual é o meu destino. Porque ela pode soltar no lugar depois, ou pode soltar antes, mas conhecer porque já ter passado lá. Está entendendo? Assim é na igreja. Quando eu ajudo o meu irmão, seja ele membro, seja ela membra, seja obreiro, diácono, independente de cargo eclesiástico, quando eu ajudo o meu irmão a chegar no seu destino, quando eu ajudo a minha irmã a chegar no seu destino, seja qual for, cada um tem o seu alvo. Alguns sonham com um grande casamento, outros com a estabilidade financeira, outros sonham pregar de forma eloquente, outros sonham cantar em grandes congressos, cada um tem o seu alvo. Quando nós identificamos o destino pela palavra, pela revelação dada por Deus e ajudamos, auxiliamos essas pessoas a chegar no seu destino, automaticamente estamos tirando, não todo o peso, mas estamos tirando uma carga, um certo peso do nosso pastor, da nossa pastora e da nossa liderança.
Quem entendeu, diga glória a Deus. Para encerrar esse sexto sinal, que eu acabei me demorando um pouco mais do que esperava. Como eu faço, irmão Cleito, para ter sucesso no serviço divino, nas questões ministeriais, concernente às coisas do reino? Redobre sua atenção, por gentileza, são apenas duas coisas. A primeira, esteja disponível. Eu vou repetir, esteja disponível. A segunda, esteja disposto. Esteja disposta. Porque não adianta ter disponibilidade, mas não estar disposto. Não adianta ter disponibilidade, mas não estar disposto. Precisamos estar disponíveis, precisamos estar dispostos. Diz o Senhor para a igreja na palavra. Eribarassai. Sétimo e último sinal do avivamento. Estou terminando, prometo. Preservar. Como eu faço, irmão Cleito, para preservar? Bem verdade é que conquistar é difícil. Que chegar é difícil. É muito choro, é muito jejum, é muita consagração, é muita leitura da palavra, é muitos processos. É muita afronta, é muita calúnia, é muita injúria, é muita perseguição, é muita fofoca. Quando você não fica doente, alguém que você ama fica doente. Às vezes a gente passa pela frustração, sabe? A gente projeta, prepara, bota tudo no papel e na hora de colocar em prática a gente passa igual os pescadores que saíram para pescar e nada apanharam. Então às vezes a gente se depara em algumas áreas da nossa vida com a frustração, onde muitos se paralisam. Mas nós alcançamos. Nós chegamos. Como preservar o que Deus tem nos dado? Mediante uma geração que está acostumada com nada a ver. Mediante com uma geração que está acostumada a dar jeitinho. Mediante com uma geração que está acostumada a distorcer valores e princípios para alcançar o seu alvo. Mediante uma geração a qual, infelizmente, eu sei que não é a realidade desta igreja, e glória a Deus por isso, mas infelizmente uma geração aí fora que está totalmente 100% disposta a distorcer os princípios bíblicos para alcançar as suas metas e os seus alvos. Deixa eu liberar uma verdade sobre a mim e sobre a tua vida. Chegar não é prioridade. Porque aquele que me escolheu, aquele que te escolheu, aquele que nos chamou, ele já decretou que vai chegar. Ele já decretou que vai alcançar. Ele já decretou. Quando ele libera a palavra, não adianta. O importante é como chegamos. Vai doer, mas eu tenho que falar. Não dá para chegar pisando nas costas de ninguém. Não dá para chegar negociando valores e princípios. Não dá para chegar abrindo mão das preciosidades a qual Deus confiou a mim e a você. Não dá. Como eu preservo, irmão Cleito? Primeiro, vigiando. Como eu faço para vigiar, irmão Cleito? Estou terminando, prometo. Livro de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucos. 5 tinha azeite e a lâmpada estava acesa. 5, a lâmpada estava acesa, mas o azeite na lamparina não tinha, ou estava acabando. Houve-se um clamor, aí vem o noivo. As 10 se levantaram. As que estavam prontas entraram para as bodas. Em outras palavras, simbolicamente falando, trazendo para os dias de hoje, foram salvas. E as que não estavam preparadas receberam o conselho. Qual foi o conselho? Vá até quem vende. Elas foram comprar azeite. Quando voltaram, já era tarde demais. Por que, irmão Cleito? Porque naquele grande dia, a porta não vai se fechar só para quem compra, mas para quem vende também. Há uma geração aí que está na moda vender azeite. E que quando sopra, Deus sopra na mídia, as pessoas começam a vender aquilo que recebeu de graça. Página. Eu já vi em algumas igrejas, algumas pessoas diziam assim, vem aqui na frente, pelo menos com R$5, que eu vou fazer a oração e Deus vai revelar
e mudar essa situação que você está vivendo. Isso é um cúmulo, isso é um absurdo, calamachura. Mas infelizmente existem pessoas que fazem isso, colocam preço, colocam valores nos dons espirituais, visão, revelação, profecia, pregação da palavra. Ei, mas eu quero liberar uma palavra sobre a mim, sobre a tua vida. E que palavra é essa? Não tem preço. O teu ministério, o meu ministério não está à venda. Satanás vai tentar colocar preço naquilo que Deus te deu. Satanás vai tentar comprar a tua presença. Satanás vai tentar comprar aquilo que Deus confiou. Mas nós declaramos nesta manhã que não tem preço. O que te calabada sai? Temos que vigiar. Quando vigiamos, logo preservamos. E se nós preservamos, estamos protegidos. Nossa chamada, nosso ministério está protegido, nossas finanças estão protegidas, o nosso casamento, nosso relacionamento está protegido. Tudo que nós possuímos e conquistamos em Cristo está protegido quando nós vigiamos. Segunda linha de pensamento para encerrar, dentro do 7º sinal do avivamento, que é preservar. Perseverar. Como que eu preservo, irmão Cleito? Perseverando. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, você já ouviu essa história? Ana, sendo afrontada, sendo humilhada, sendo menosprezada dentro da sua casa, no anseio de sua própria família. A Bíblia vai dizer que Ana tinha tudo para pegar uma depressão. A Bíblia vai nos levar a entender que ela tinha tudo para ser uma mulher depressiva, para ser uma mulher frustrada, para ser uma mulher sem sonho, sem projeto. Ana tinha tudo para se trancar dentro do quarto, se acabar de chorar e passar dias e dias e semanas reclamando e questionando do quanto as coisas estão difíceis. Mas nós vamos ver Ana perseverando, nós vamos ver Ana preservando aquilo que os céus liberou sobre a vida dela. Como, irmão Cleito? Mesmo triste, mesmo angustiada, mesmo não entendendo o processo, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor cerrou a madre dela. Note que não é uma eventualidade da natureza, não é algo comum que todos nós estamos sujeitos, não. A Bíblia faz questão de dizer, o Senhor fechou a madre. Tem ideia do que é Deus descer e falar? Não. Tem ideia do que é Deus chegar para você e você falar, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, e Deus olhar lá de cima e falar, eu não vou abrir a porta. Tem noção do que é você projetar, ter todo um projeto arquitetado, tudo pronto, quando você vai orar para consultar o Senhor olha para você e diz assim, não. É o que aconteceu em relação a Ana. Se Ana no seu interior, ela dissesse assim, eu quero teu filho. Os céus olhou para ela e disse, você não vai gerar. Ana poderia se conformar e ter falado, se Deus não quer, quem sou eu para querer? Se é Deus que está ordenando, quem sou eu para contender? Mas Ana perseverou. Eu não estou dizendo que ela foi contra Deus, não é isso. Mas ela foi contra a realidade que ela estava vivendo. Eu te convido nesta manhã a ir contra a sua realidade. Eu não sei o que os médicos falaram para você. Eu não sei o que os advogados falaram para você. Eu não sei o que a tua família falou para você. Eu não sei o que o teu chefe, os teus companheiros de trabalho falaram para você. Mas através de Ana, eu te convido a ir contra a realidade que você está vivendo e perseverar em oração, perseverar em jejum, perseverar na sã doutrina da palavra, porque Deus vai mudar o quadro. O que te calabada sai. E para encerrar, eu encerro aqui, prometo. Como, irmão Cleito, eu preservo, guardando o bom depósito. Eu, com a permissão da pastora, eu peço que a igreja se coloque de pé. Como, irmão Cleito, eu guardo, eu preservo o que Deus me confiou, guardando o bom depósito.
Irmão Cleito, eu não entendi. Não negocie os valores cristãos. Não negocie o que os céus confiou a você. No português claro e limpo, a tua chamada e o teu ministério é inegociável. O teu casamento é inegociável. As pérolas, preciosidade, as armas, ferramentas, as habilidades que Deus confiou a mim e a você são inegociáveis. Feche teus olhos que eu vou orar em cima dessa palavra. Espírito da verdade, te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nós cremos no avivamento bíblico. E a voz de muitas águas ecoa nesta manhã. A voz mansa e delicada se apresenta para nós, dizendo: eu te convido a preservar o que eu te dei. Eu te convido a guardar o bom depósito. Eu te convido a ter por precioso, a ter por preciosa aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Satanás quer dizer para você que não vale a pena. Satanás quer dizer para você que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: há um valor naquilo que eu te dei. Há um valor naquilo que eu te confiei. Então preserve, vigie, persevere, cuide, zele, porque eu vou honrar as obras das tuas mãos. Assim diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando as cadeias, quebra as correntes, que a tua palavra, eu não tenho dúvidas que nesta manhã ela está gerando em nossos corações e produzindo o resultado a qual ela foi enviada. Nós recebemos o teu fortalecimento por intermédio da palavra e cremos nas tuas boas novas. Eu creio, Senhor, numa mudança de cativeiro na vida deste homem, uma mudança de cativeiro na vida desta mulher. Eu creio no despertar dos nossos irmãos e irmãs através de nossas vidas que nos reunimos aqui nesta manhã. E o Senhor está nos despertando para que através de nós possamos para que através de nossas vidas o Senhor possa despertar a outros. Nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua soberania, nós confiamos, ó Pai amado, que tu estás no controle. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.